alunos de Educação Física e de Fisioterapia. Nós estamos agora trabalhando o assunto referente a esquema corporal e imagem corporal. Eu trouxe a imagem aí para vocês de noções do corpo. Então, primeiro nós vamos diferenciar o que é o esquema corporal e o que é imagem corporal. Quando eu falo de esquema corporal, lembra que eu falei para vocês em relação aos segmentos corporais? Nós temos aí a dissociação de alguns segmentos corporais, são importantes para que nós possamos trabalhar alguns elementos psicomotores. É importante para o equilíbrio a dissociação dos segmentos corporais. E agora eu estou falando de esquema corporal. O esquema corporal ele está diretamente, intimamente ligado à imagem do corpo. Que imagem é essa? É a estruturação do uso, a estruturação das partes do nosso corpo, ou seja, as partes que fazem parte do nosso corpo, ou os segmentos que fazem parte do nosso corpo. Aí nós podemos falar de esquema corporal. É a construção mental, funcional que o indivíduo faz de seu corpo. Como assim, professora? Vou agora falar de imagem. O que é imagem? A imagem é uma representação mental do corpo. Eu represento esse corpo, eu represento o nosso corpo, ou esse corpo, da forma que, dou um exemplo, uma criança, ele começa a considerar a sua imagem, a imagem que ele faz do seu corpo. Então, imagem mental, ele é a imagem mental que fazemos no nosso corpo. Isso significa que essa imagem está carregada de expressões pessoais, e isso passa constantemente. Existe uma transformação de imagem corporal. Então, é baseada na forma como agimos e como sentimos. É imagem corporal. Então, ela se constrói de forma que ela pode estar adaptada ao meio. Ela está intimamente relacionada com o que agimos e o que sentimos. Então, agora nós vamos falar um pouco de noções do corpo. Existem algumas estruturas importantes para nós abordarmos em relação a noções do corpo. Um termo é a gnósia. O que é a gnósia? É a capacidade de percepção e reconhecimento de objetos e sensações. Essa gnósia, ela pode ser o postural ou pode ser cinética. A postural, por exemplo, um desenho do corpo em pé. A cinética, desenho do corpo sentado. Em que sentido, professora? Então, esse sentido da gnósia é o gesto, o que é que nós podemos falar em relação à gnósia? Todo conhecimento, toda noção e função de um objeto é conhecido como gnose. Como assim? O que nós podemos retratar? Alguns autores falam que toda percepção ele é uma gnose. O processo, nós sabemos que o processo perceptivo, ele envolve o quê? Ele envolve uma interpretação. Além da interpretação, ele envolve a seleção de alguns estímulos, que pode ser diferente. Envolve situação, envolve o meio, pode envolver algum evento, alguma história. Então, em que toda essa percepção, há a participação de uma estimulação sensorial, podendo ela ser periférica ou, então, também pode depender de uma condição neurológica que o indivíduo possui. Aqui eu coloquei a postural, que é uma percepção que o indivíduo tem em relação à postural, podendo pedir para uma criança, ele faz um desenho do corpo em pé. Cinético, em movimento, ele faz um desenho de um corpo sentado. Então, é uma percepção, é a capacidade de percepção e reconhecimento de objetos e sensações. Olha só, próximo, temos aqui noções do corpo. Quando a gente fala de noção do corpo, a gente fala de representação do próprio corpo.
Que tipo de noção nós temos? Que tipo de percepção é trabalhado? Então, nós trabalhamos aqui o gnósico e o simbólico. Então, o que é que vai diferenciar? Então, envolve a questão de intervenções de vários estímulos, podendo ser perceptivo. Então, esses estímulos podem ser também simbólicos. Vou dar um exemplo, por exemplo, da gnose visoespacial. A visoespacial requer o reconhecimento de algumas formas geométricas planas. Então, o visoespacial vai envolver o quê? O estímulo visual e também o estímulo através de objetos, que aí vem a representação simbólica. Existe também a gnose, a tátil, ela também é um tipo bem complexo, porque vai envolver também a combinação de alguns estímulos, que aí envolve estímulos, a gnose tátil vai envolver estímulos táteis, e aí esses estímulos táteis podem envolver alguns objetos, sendo representado também de forma simbólica. Envolve a gnose tátil, vai envolver também as musculaturas, com certeza, e também a questão sinestésica. Então, é um complexo de informações, de representação do próprio corpo. Lembrando que, de acordo com a relação com o meio, vai se organizando as relações cerebrais superiores. Então, o que se aprende? Nós vamos aprender as gnósias, que é as percepções, praxias e a linguagem. Então, qual é a relação que eu tenho em relação à praxia? O que se aprende a partir do momento que esse indivíduo ele se envolve com o seu meio, com o espaço, o que vai sendo organizado, quais as relações cerebrais que vai sendo desenvolvidas e o que se aprende no decorrer de todo esse processo de transformação. O que vocês, não sei se vocês lembram ou já estudaram, o que é as praxias? A praxia é a capacidade de realizar qualquer movimento intencional, coordenado e também satisfatório. Qual o objetivo? Determinado resultado. Então, já a gnose, nós estamos tratando de intervenções, de mais de um estímulo perceptivo. Quando eu falo de agnose, a incapacidade de reconhecer as impressões sensoriais. Lembra daquelas fases nos quais as crianças precisam de intervenções, precisam de estímulo, precisam de estímulos perceptivos para que desenvolvam essas relações cerebrais superiores. E aí vai todo esse processo de intervenções, de estímulos perceptivos, aí que envolve a gnose visoespacial, envolve aí a tátil, e aí por aí vai, tendo relações também com outras representações. Aí vem a capacidade de realizar qualquer movimento, e esse movimento intencional. Para isso, precisamos de estímulos perceptivos, esse movimento intencional coordenado e também satisfatório, que objetiva um resultado. E com todo esse processo de noção do corpo bem desenvolvido, vai se desenvolver também a questão da linguagem. Então, existe uma relação da linguagem e praxia, que é muito conhecido aí, a questão da neurolinguístico, em casos aí de paciente com afasia. E nós não vamos adentrar muito a esse termo da afasia agora neste momento. Então, vamos lá. Noções do corpo. Então, eu estava falando da gnose e a agnose. A gnose, esse indivíduo reconhece o quê? Os objetos. Por intermédio de quê? De sentidos, gente. Que tipo de sentido? Nós estamos falando aí de intervenções de estímulos perceptivos. Podendo ser visual, anote aí, podendo ser espacial. Que tipo de visual? Vocês podem estar trabalhando aí com essas crianças, várias formas geométricas, a mudança dessas formas geométricas, planas, triangulares, retangulares. Então, vai modificando objetos com espessuras diferentes. Aí vem a questão também tátil, muito complexa, que vão trabalhar os estímulos táteis. Então, a gente, quando fala de estímulos táteis, fala também de musculaturas.
estamos retratando a questão das musculaturas. Então, visão, audição e somestésicas. Olha só, quando eu falo diagnose é a incapacidade de reconhecer as impressões sensoriais. A pessoa pode até ver, ele vê um objeto, mas ele não reconhece. Então, é um distúrbio de percepção, que pode estar relacionado também com as noções do corpo. As estruturas anatômicas essenciais para os processos normais de percepção têm algumas áreas importantes: córtico primário visual, tem o auditivo, tem a questão somestésica, as respectivas áreas de associação. Então, o córtico primário visual, eu quero mostrar aqui para vocês que ele constitui, gente, o primeiro nível de processamento cortical da informação visual. Dele, as informações eles são transmitidas através de algumas vias, que aí eu não quero que vocês, só a nível de conhecimento, essas vias são duas vias principais, que estão relacionadas aí com o lobo temporal, né? Qual é o estímulo, e também temos o lobo parental, onde esse estímulo foi processado, e aí tem outras estruturas que estão envolvidas. Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês em relação a essas regiões córticos primários visuais e também auditivo, é que o processamento visual, ele, para alguns psicólogos, alguns estudiosos, a ideia central de que os estímulos, eles dependem apenas das propriedades do estímulo. Na realidade, o que quer dizer com isso? Que existe outras características no campo visual. Então, o que eles argumentam? Que o sistema visual processa as informações sensoriais de forma, de cor, distância, do movimento dos objetos, como regras principais para que a gente comece a ter uma maior parte das impressões do mundo em relação também à memória que temos, né, do ser humano, que ele é baseado na visão. Olha só, quero só para mostrar para vocês, são as áreas cerebrais, né, que estão envolvidas aí na noção do corpo, como eu falei para vocês, aí temporal, tem a parietal, occipital, tem um córtex de projeção motor, o córtex de projeção sensitiva e o córtex associativo. Então, só mostrando as regiões cerebrais que estão envolvidas em todos esses processos. Olha só, né, a região relacionada com a ação, aí temos o tato, temos a região aqui azulzinha clara, são as secundárias, azul a visual, relacionado com a visão, e temos aqui a região temporal, a audição. Olha só, existem dois tipos de diagnose, vamos falar um pouquinho, a perceptiva e a associativa. A perceptiva, ela interfere a via sensorial em seus estímulos, dificultando a percepção da forma do objeto ou de suas propriedades elementares. Já a associativa, dificuldade de associação pelo estímulo somestésico primário. Então, vamos dar aqui, voltar um pouquinho, vamos dar um exemplo de agnose perceptiva e agnose associativa. Então, vamos começar com a associativa. A associativa, ela também pode ser conhecida como uma agnose visual do objeto. Então, o que acontece com esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, esse adulto? Ele tem a incapacidade de reconhecer objetos que ele vê. Embora nada esteja errado com o seu campo visual. Então, o sistema visual ele pode estar funcionando corretamente, a percepção visual pode estar normal, mas ele tem a incapacidade de reconhecer o objeto que ele vê. Por isso que ele é conhecido como agnose associativa. Então, qualquer exemplo de um indivíduo que ele vê o objeto, que foi constatado que está tudo correto em relação ao seu campo visual, a percepção visual está normal, mas ele tem a incapacidade de reconhecer o objeto que ele vê, é chamado de, é um tipo de agnose, que é chamado de agnose associativa ou agnose visual do objeto. Já a perceptiva, o que é que acontece? Essa agnose é o seguinte, eu vou dar um exemplo, eu dou um lápis para uma criança. O que é que acontece?
ele enxerga o objeto, ele enxerga o lápis, mas ele não consegue dar significado a ele. Ele pega, ele enxerga, mas ele não consegue. E nós chamamos de perceptiva, que ele não tem percepção da forma. Nós vimos aqui que a associativa, esse indivíduo ele vê, visualiza, não tem nenhuma dificuldade em relação ao seu campo visual, né? Mas ele tem dificuldade de associar com o estímulo. Já nesse tipo de diagnóstico perceptivo, ele também pode ser associativo. Lembra aí, anote que a perceptiva também pode ser associativa. Quando o cérebro ele enxerga o objeto, mas não consegue dar significado a ele. Então, ele passa a ser conhecido também como, podendo ser um perceptivo associativo. Apraxia. Qual é a definição? Consiste na incapacidade de realizar atos motores sobre o comando ou imitação, na ausência de déficit de compreensão, da sensibilidade, da força muscular. Então, aqui você dá um comando para realizar uma tarefa, pede para o indivíduo pular uma corda, pede para a criança brincar de amarelinha, pede para a criança, vamos dar um exemplo bem simples, né? Pegar uma água, então executar um ato motor. Então, você dá um comando verbal, você faz a imitação. Ele não tem déficit de compreensão, né, na relação também à força muscular, à sensibilidade, mas ele tem incapacidade de realizar esse ato motor, muitas vezes de forma coordenada, de forma organizada. E algumas dessas características, eles podem estar associadas a algumas lesões que eu mostrei para vocês em relação à região parietal. Então, pode ter alguma lesão nessa região parietal. Olha só, os tipos de praxia. Temos a praxia ideomotora, tem a praxia ideatória e a praxia construtiva. A ideomotora é a inabilidade de realizar atos motores sobre comando verbal, embora esses atos sejam facilmente realizados de modo espontâneo. Agora, quando há um comando verbal, ele tem a inabilidade de realizar. A apraxia ideatória é a incapacidade de realizar certos movimentos sequenciais na realização de um ato. A construtiva é a incapacidade de reproduzir ou copiar um modelo visual apresentado, na ausência de distúrbios visuais, perceptivos ou motores. Então, olha só, temos três exemplos aí. Então, nesse caso, a apraxia ideomotora, dou um exemplo. Vivo ou morto, aquela brincadeira simples de criança, vivo ou morto. Eu vejo ele realizando de forma espontânea, mas quando eu dou um comando verbal, eu digo, vamos lá, brincar, vivo ou morto, eu vivo. Ele não consegue realizar o ato motor. Aí eu digo morto, ele também. Então, ele tem inabilidade de realizar atos motores sobre o comando verbal. Já a apraxia ideatória, a incapacidade de realizar certos movimentos sequenciais. Eu digo para essa criança ou então esse adolescente, olha, você vai pegar a caneta, vai construir seu nome neste caderno e depois vai colocar o caderno em cima daquele armário. Então, ele não consegue realizar os movimentos sequenciais, certo? Então, ele tem essa incapacidade de realizar movimentos sequenciados. Já a construtiva, olha só, incapacidade de reproduzir ou copiar um modelo visual apresentado. Então, eu faço um esquema ilustrativo, mostro passo a passo, construo todo, como vamos dar exemplo, uma locomotiva. O passo 1, você vai fazer isso, vai produzir, vai pular primeiro uma corda, depois você vai subir na cadeira, depois você vai pegar um copo, depois que você pegar o copo, você bebe a água. Então, ele tem a incapacidade de produzir o modelo visual apresentado. Então, muitas dessas apraxias estão relacionadas com algumas lesões, que não é o nosso caso aqui, para a disciplina de psicomotricidade. Eu só coloquei
essa informação, mas não se preocupe com essas lesões do fascículo. Só é um exemplo. Nesse momento, nós estamos querendo mostrar para vocês que algumas dificuldades de ações, de reconhecimento das noções do corpo pode estar relacionado com as lesões existentes em algumas áreas cerebrais. Então, pessoal, nós estamos encerrando esse primeiro vídeo relacionado com as noções do corpo, no qual nós estamos retratando esquema corporal e imagem corporal. Vamos dar continuidade no vídeo 2. Um abraço.